Olá, boa noite. Sejam bem-vindos à segunda noite de palestra da 8ª semana da Inclusão de Indaiatuba. E na programação de hoje teremos a abertura das palestras com Rosa Metzger, que é gestora operacional do CIASP. Após isso teremos a primeira palestra da noite com o tema Incluir pela Arte e Protagonismo na Vida, com a palestrante Fabiana Duarte de Souza Ventura e o palestrante Thiago Rodrigues. Em seguida, veremos uma apresentação de dança com a professora Tamires e a usuária do CIASP, Jennifer. E depois disso temos a segunda palestra da noite, com o tema Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiência, com a palestrante Marinalva Cruz. Lembrando que deixaremos o chat aberto para dúvidas e questões. Agradecemos desde já a presença de todos, muito obrigado. E para abrir o segundo dia de palestras, vamos ouvir Rosa Metzger, gestora operacional e uma das fundadoras do CIASP de Indaiatuba. Rosa, seja bem-vinda. Olá, bem-vindos à 8ª semana da inclusão do CIASP. Eu sou a Rosa Metzger dos Santos, gestora operacional do CIASP. O CIASP é o Centro de Inclusão e Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais da cidade de Indaiatuba, que atende pessoas com deficiência intelectual. Atuamos aqui na cidade há 19 anos e temos um público de 112 usuários. Temos 3 programas, que são o programa da inclusão escolar, que é chamado de Inclusão Sem Barreiras, onde atendemos crianças de 0 a 14 anos. Aí nós fazemos todo um suporte para que crianças tenham um bom desempenho escolar na rede escolar de ensino. O segundo programa são as oficinas, onde o objetivo é a inclusão social do jovem e adulto. Começamos a partir dos 14 anos, sem limite de idade. Aí nós priorizamos a autonomia e a independência dos nossos jovens. O terceiro programa é o do mercado de trabalho, onde nós vamos fazer com que nossos jovens e adultos tenham um trabalho, sejam independentes economicamente. Temos a nossa segunda unidade. Na segunda unidade, que é a residência inclusiva, são pessoas que não têm familiares e necessitam de um lar, né? Então, eles vão para a inclusão, para a residência inclusiva e lá se torna a moradia deles, né? Este ano, a 8ª semana da inclusão vai tratar da pessoa com deficiência desde o seu nascimento até a vida adulta. Nós vamos tratar, em primeiro lugar, do momento da notícia, que muitas vezes é um momento bastante sofrido, um momento bastante traumatizante para a família, da forma com que é tratado. Depois, nós vamos tratar dessa pessoa com deficiência ao entrar na escola. Então, os desafios que o professor enfrenta ao receber essa criança, a família que vai ter que dar todo um suporte para o seu filho. Nós vamos tratar também da importância da arte no desenvolvimento da pessoa com deficiência intelectual. Geralmente ele tem muito problema de aprendizagem escolar, mas ele tem muitas habilidades e uma delas é a arte. Se nós soubermos desenvolver essa habilidade, nós vamos ter grandes resultados. E, para finalizar, nós vamos tratar do adulto que já pode ser inserido no mercado de trabalho.
Então, como vocês veem, nós vamos ter uma semana rica, onde nós vamos trabalhar a pessoa com deficiência desde o seu nascimento até a vida adulta. Para que este evento se fosse possível, nós tivemos muitos colaboradores, muitas pessoas de boa vontade, muitas parcerias. Não vou citar os nomes, mas deixo o meu grande agradecimento a todos que nos ajudaram e tornaram possível a realização desta 8ª semana. Então, uma boa semana a todos e até lá. Rosa, muito obrigado. E agora vamos à primeira palestra do dia, que tem como tema Incluir pela arte e protagonismo na vida, que será apresentada pela palestrante Fabiana Duarte de Souza Ventura, que é psicóloga e pedagoga, especialista em educação inclusiva e em análise do comportamento humano, idealizadora do Instituto Simbora Gente, é também consultora na área da inclusão e diversidade e membro do LAEP, da USP. E também será apresentado pelo palestrante Tiago Rodrigues, ele que trabalha no Instituto Simbora Gente, é divulgador e assistente de mediador, dançarino, lutador de jiu-jitsu e palhaço voluntário na empresa Sou Alegria. Fabiana e Tiago, sejam bem-vindos. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fabiana Duarte. É um prazer poder estar aqui com vocês hoje. Eu sou uma mulher branca, estou vestindo um colete preto, uma blusa cinza e eu tenho aqui ao meu lado hoje o meu parceiro Tiago Rodrigues, que também vai se apresentar de forma acessível, primeiramente. Bom dia a todos, meu nome é Tiago Rodrigues, estou com uma calça jeans, usando uma blusa cinza, tenho olhos castanhos, cabelos castanhos, sou moreno e um pouquinho barbudinho também. Muito bom, Tiago. Eu também sou psicóloga, sou pedagoga, eu sou uma pessoa apaixonada por gente, por bicho e pela magia da vida. Eu trabalho no Instituto Simbora Gente e hoje a gente veio bater um papo com o meu parceiro Tiago sobre a inclusão através da arte, e especificamente a dança. Para quem não conhece, o Instituto Simbora Gente, ele luta em prol da causa da pessoa com deficiência intelectual, esse respeito em relação à diversidade humana. Acreditamos aqui que cada pessoa ela é única e aprender-se a colocar no lugar do outro é fundamental para a gente poder caminhar nessa jornada da inclusão e no respeito à diversidade, e é isso o que nos torna únicos. E a partir desse momento, então, o Tiago Rodrigues ele vai contar um pouco da história de vida dele, como é que ele vê a dança como ferramenta de inclusão, como ferramenta de acessibilidade, como ferramenta para se relacionar e até mesmo como ferramenta profissional para poder dar os próximos passos na sua jornada aí artística, tá? Então, com vocês, Tiago Rodrigues. Bom, pode passar, Fabi. Primeiramente, antes de tudo, as pessoas antigamente têm preconceito da pessoa com síndrome de Down. E hoje queremos quebrar essa barreira de preconceito. E hoje estamos querendo quebrar esse muro até derrubar. Quando eu nasci, o meu pai ele não tinha as condições. Ele não aceitou eu ter um filho com síndrome de Down. Por isso ele foi embora e estou morando com a minha mãe. Já estudei escola, já estudei creche. Com o trabalho dela foi incrível e foi maravilhoso para ter uma estrutura melhor para mim. E já estudei escola, com 12 anos já influenciei a caminhar nas ruas, ver mapeamento de metrô,
trem, táxi e até ônibus, para me locomover com autonomia. O Tiago, para quem não sabe, é um Google Man. Ele anda melhor de metrô, de ônibus, do que eu. E às vezes até me ensina essa questão dos percursos. Que ônibus que eu tenho que pegar? Como é que eu faço para chegar lá? Não é mesmo, Tiagão? Isso mesmo, pessoal. E esse treinamento foi feito desde pequenininho com a tua mãe? Foi isso? Ah, então é importante que as famílias estimulem desde criança essa questão da autonomia? Sim. Você pode pensar que hoje em dia as pessoas são coitados, mas não são. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós faz faculdade e não somos coitadinhos do que outras pessoas estão pensando nesse sentido. Então, é muito gostoso ter fazer em prática e fazer o nosso trabalho. Muitas pessoas podem escrever, contando a sua história, mas isso é bom. E a gente? Precisamos pegar a nossa história e escrever da nossa caneta, do nosso caderno, do nosso livro. A gente falar por si mesmo, ser protagonista por você mesmo. Eu gosto muito de fazer lazer, trabalho, faço dança, tive alguns problemas de relacionamento, mas é isso. Tiagão, então conta pra gente como é que você começou a dançar. Como é que foi essa história de querer ser dançarino, essa jornada sua nessa arte tão bonita? Eu comecei há 5 anos, comecei a dançar junto com a minha mãe, entre festas, churrascos, baladinha, festa de quintal das nossas famílias. Foi daí que eu comecei a dançar junto com ela. Com o tempo, eu fui conhecendo uma amiga da minha mãe, que ela me ensinou a influenciar nas danças. Então, eu me inspirei nas duas, na verdade. Aí fui crescendo, entrei no grupo de axé antigamente e fui influenciando muito na dança, porque a dança, para mim, é uma caixa de ferramenta. Isso, para mim, é uma grande terapia. Então, foi que aconteceu, de fato, essa história. Hoje, atualmente, eu sou assistente de professor de dança, junto com o David Pinheiro. Não sou professor ainda como profissional, mas estou nesse desafio, nessa nova etapa. E qual que é o seu ritmo de dança preferido? Meu ritmo preferido sempre será street dance e também um pouco do hip hop, porque vai misturando a cultura na dança. A dança, ele se refere ao nosso corpo, não ao nosso corpo, mas à nossa mente também. Mas eu estou sabendo que você também adora um sambinha. Sim, fora isso, eu danço samba no pé. Eu gosto de um pouquinho não, bastante pagode, samba, alguns bandas de pagode, até influenciando muito. Muito bom. Tiagão representa aí o Instituto Simbora Gente, indo viajar. E a última viagem que o Tiagão fez foi o Baila Costão, um evento em Florianópolis, um evento onde reúne diversas pessoas importantes aí da dança, e o Tiagão dançou lá nesse evento. Conta pra gente como que foi. Bom, nessa viagem foi incrível.
viajei com o meu parceiro, meu amigão, David Pinheiro. Foi uma experiência muito boa, uma viagem sensacional. Fiz alguns trabalhos junto com ele lá em Santa Catarina, a relação à dança. Lá tiveram muitas atividades, aulas diferentes. Me apresentei no palco, fiz o meu trabalho de professor de dança também. Foi muito divertido, foi sensação máxima. E como é que foi dar aula? Porque o Thiagão também deu aula lá no Baila Costão. Ele era um dos professores convocados para dar aula, para mobilizar as pessoas a dançar. E que responsabilidade foi essa? Como é que foi? Para mim foi incrível. Assim, eu nunca pensava a ter essa responsabilidade de tantas atividades que eu faço a relação à dança. Então, muita coisa, muitas informações, muitas atividades. Então, isso eu vou aprendendo muito a ser a pessoa que você é e ser um grande profissional da sua área. E eu acredito, né, Thiago, que também vem aí uma questão de reconhecimento por tantos desafios, por anos de luta dessa história, que ainda o grupo de pessoas com deficiência é denominado ainda um grupo de minoria, que sofreu com um processo de exclusão, que sofre ainda por uma questão de invisibilidade muito grande, e ter você representando num evento como este, né, traz a inovação, traz uma quebra de paradigmas, desconstrói barreiras, como você colocou. E a dança, Thiagão? A dança te deixa como? A dança me faz mais maduro, com mais autonomia, e também me ajuda a crescer até hoje. E como é que o mundo te vê a partir da dança como ferramenta aí de arte, de inclusão? Como é que o mundo te vê? Hoje, o mundo me vê com mais orgulho, aprendendo a me virar sozinho. Isto é uma vitória para mim. E é isso. Muito bom, Thiagão. A síndrome de Down é só uma parte de quem eu sou. Me enxergue por inteiro. Essa é a frase que eu me inspirei muito por conta de uma grande amiga que se chama Samantha Quadrado. E essa frase se refere a muitas coisas nas nossas vidas. O que acontece, de fato, no Brasil inteiro ou fora, isso ajuda muito. Boa, Thiagão! A síndrome de Down é só uma característica de quem é essa pessoa incrível, esse homem maravilhoso que está aqui na minha frente. E é isso que o Instituto Simbora prega, né? A gente acredita aí que quanto mais gente engajada, fomentando ocasiões de convívio inclusivo, mais visibilidade para a informação e que a causa fica cada vez mais conhecida, que as pessoas possam encarar as necessidades de cada uma de uma forma mais natural do que se é vista ainda hoje. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente vai deixar um link de uma apresentação do Thiago Rodrigues dançando, para que vocês possam apreciar, curtir e desejamos aí um ótimo evento a todos. E aproveite o vídeo, pessoal. Tchau! Tchau, tchau. Fabiana, Thiago, muito obrigado. Antes de começarmos a segunda palestra, iremos ver uma apresentação de dança com a professora Tamires
e a usuária do CIASP, Jennifer. Sejam bem-vindas! Tamires, Jennifer, muito obrigado. Agora iremos para a segunda palestra do dia, que terá como tema Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiência, que será apresentada pela palestrante Marinalva Cruz. Ela é diretora de Relações Governamentais e Empregabilidade da turma do Giló e é formada em Gestão de RH e pós-graduada em Gestão Pública. Marinalva, seja bem-vinda. Olá, muito prazer, eu sou a Marinalva Cruz, sou uma mulher branca, tenho 42 anos de idade, cabelos castanhos com luzes, bem curtinhos, acima dos ombros, uso um óculos de armação marrom, estou com um casaco moletom cinza e ao fundo uma parede bege com uma impressora aparecendo aí um pouco desfocada. É um prazer estar aqui com vocês hoje falando de um tema que eu gosto muito, que é a inclusão profissional de pessoas com deficiência. Também sou uma mulher com deficiência e já atuo nessa área de inclusão profissional de pessoas com deficiência desde 2007. Então é um prazer estar aqui participando desse evento junto com vocês e falando sobre mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Eu vou compartilhar aqui com vocês algumas telas para dar sentido aqui, né, para eu não me perder aqui na minha fala, mas são pouquíssimos slides apenas, tá? O primeiro que está aparecendo aqui é uma ilustração de pessoas com diferentes tipos de deficiência e em cima está escrito inclusão profissional de pessoas com deficiência. E antes da gente falar, né, especificamente sobre mercado de trabalho, das principais leis que a gente tem no nosso país, que garantem, né, que reforçam esse direito ao trabalho, é importante a gente resgatar um pouquinho, falar do processo histórico, né? Infelizmente, muita gente ainda se questiona por que precisamos ter no nosso país uma lei de cotas. Claro que o ideal seria que não tivéssemos leis obrigando aí um determinado percentual de vagas para pessoas com deficiência, mas eu sempre digo que a lei de cotas ainda é um mal necessário, né? Ainda continua sendo uma ação afirmativa extremamente importante por conta de um passado histórico, por conta da cultura do nosso país, né, do povo, da nação como um todo. Então, não sei se todo mundo aqui sabe, mas no passado, as pessoas com deficiência sequer tinham o direito de viver.
Então, esse período que eu chamo aqui de exclusão, era a exclusão total mesmo. Depois, com o passar do tempo, as coisas foram evoluindo, as pessoas foram entendendo que excluir, né, não era ali a melhor prática, e a gente chega num outro momento da história que chamamos de segregação, que é onde nós, pessoas com deficiência, do grupo do qual eu faço parte, não era mais excluído, só que, por um outro lado, também não ocupava os mesmos espaços que as demais pessoas. Era como se tivesse dois universos, né? Dois mundos, um para quem tem deficiência e outro para quem não tem deficiência. E aí, com o passar do tempo, também começaram a surgir as críticas sobre esse modelo, né? Sobre esse jeito de fazer as coisas, e esse momento chamado segregação deu espaço a um outro momento que nós chamamos de integração, que é quando as pessoas com deficiência começam a fazer parte ali da sociedade, interagir, ocupar os mesmos espaços que até então só eram ocupados por pessoas sem deficiência. Porém, nesse modelo, né, nesse momento aqui de integração, ainda não são todos os espaços que as pessoas podem ocupar, porque falta uma série de coisas, principalmente acessibilidade, né? Não só acessibilidade arquitetônica, urbanística, mas principalmente na atitude. E hoje o que nós buscamos, seja no mercado de trabalho ou em qualquer outra área, é que as pessoas sejam incluídas de verdade, né? E incluir de verdade significa ter todo mundo nos mesmos lugares, ocupando os mesmos espaços, com a mesma qualidade, com segurança, com autonomia, e tendo aí o seu direito de ir e vir, né, garantido. Então, inclusão é isso. Eu sempre falo que nós ainda estamos oscilando muito entre integração e inclusão, não só no Brasil, em outros países também, porque nem todos os espaços, seja dentro das empresas ou fora delas, garantem a participação plena e efetiva de todas as pessoas com deficiência. Então, por isso que a gente ainda, na minha opinião, ainda oscila bastante. Mas o que a gente, então, precisa, né, entender para mudar esse cenário, para sair ainda dessa integração que ainda acontece em diferentes espaços e praticar, de fato, a inclusão no mercado de trabalho, que é o foco aqui da nossa conversa. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é esclarecer alguns mitos que ainda existem nesse universo chamado mercado de trabalho. Então, ainda há quem acredita que as pessoas com deficiência, né, que as vagas existentes ali no mercado de trabalho não são preenchidas, não são ocupadas, porque faltam pessoas com deficiência, ou porque elas não são qualificadas, né, ou porque elas preferem receber o benefício de prestação continuada. Enfim, tem uma série de mitos que acabam ainda interferindo nessa relação do mercado de trabalho. Mas aqui, olhando os dados do IBGE, e olha que são dados bem antigos, né, porque é de 2010, mas mesmo pegando um pouco desses dados que estão bem desatualizados, a gente já consegue perceber que sim, há mais pessoas com deficiência do que vagas pela lei de cotas. Então, o censo traz lá um dado de quase 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. Desse total, quando a gente olha as pessoas que disseram que têm muita dificuldade ou não consegue de modo algum, por exemplo, ouvir, enxergar ou se locomover, então a gente tem ali um total de 12,7 milhões de pessoas que disseram ter mais dificuldade, e esse 12,7 milhões representa 6,7% da população. Só que nesse número, a gente tem adultos, crianças, pessoas que não necessariamente podem ser incluídas no mercado de trabalho. Então, fazendo um outro recorte desse número, olhando somente para as pessoas que têm 18 anos, né, de 18 a 64 anos, e que poderiam ocupar uma vaga aí no mercado de trabalho
inclusive ser contratado já com registro em carteira, lembrando que isso é possível a partir dos 16 anos, mas aqui nós estamos falando só de pessoas com 18 anos ou mais. Então, a gente tem uma população de quase 9 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. A maioria das pessoas tem deficiência visual, seguidas de pessoas com deficiência física, depois pessoas com deficiência intelectual e, por último, pessoas com deficiência auditiva. Então, pessoas com deficiência visual representam 42% dessa população, pessoas com deficiência física representam 28%, pessoas com deficiência intelectual ou mental, que nós também chamamos de psicossocial, representam 16%, e pessoas com deficiência auditiva representam 14%. Então, aqui já começa ali um primeiro ponto, né? Por que fica essa sensação de que falta pessoas? Porque muitas vezes as empresas, quando vão buscar um profissional ali para contratar, ela acaba buscando uma pessoa com uma deficiência, mas muitas vezes com um tipo de deficiência que não requer nenhuma adaptação, né, no local de trabalho, e isso acaba impactando, né, nesse processo de preenchimento de todas as vagas, porque enquanto nós buscarmos um cego que enxerga, um surdo que escuta e um cadeirante que anda, realmente vai ficar difícil preencher aí, né, todas essas vagas, a conta vai continuar não fechando. Uma outra coisa que é importante a gente saber nesse processo de mudança é com relação à terminologia e também ao conceito de pessoa com deficiência que vem mudando com o passar do tempo. E todas essas informações, todo esse processo de mudança, é importante que pessoas com deficiência tenham essa informação e que as empresas também tenham, assim como a família, para que a gente entenda esse processo todo de mudança que vem acontecendo, não só no mercado de trabalho, até porque quando a gente fala de mercado de trabalho, não dá para falar de mercado de trabalho também sem falar de educação, né? Seja educação básica, educação profissional também. Então, só vai existir inclusão profissional com qualidade quando a gente também melhorar o processo de educação, o processo de formação das pessoas com deficiência, que ainda é desafiador, né? Então, quando as pessoas falam, as pessoas com deficiência não têm formação compatível com a exigência do mercado de trabalho. Não é 100% verdade, porque sim, tem muitas pessoas com deficiência capacitadas e que também continuam desempregadas, mas a gente também sabe que esse processo de formação profissional, formação especializada, é um fator que dificulta o processo de empregabilidade. Só que não é só pessoas com deficiência, né? A gente tem uma falta de mão de obra qualificada no nosso país, de pessoas com ou sem deficiência. Então, essa também não pode ser uma desculpa para não contratar pessoas com deficiência. O que é importante é olhar de forma mais ampla, né? Entender que, de acordo com a Convenção da ONU, o conceito atual de pessoa com deficiência mudou. Então, a gente não olha apenas a deficiência, seja ela de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, mas a gente precisa olhar também o meio onde essa pessoa está ou onde ela vai ser inserida, porque muitas vezes o que limita e o que vai fazer com que essa pessoa não tenha um bom desempenho ali no ambiente de trabalho, não é, né, esse desempenho não depende da deficiência que a pessoa tem, e sim das ferramentas, das condições que são oferecidas para essa pessoa durante ali o exercício da sua atividade. Então, esse novo conceito sempre vai trazer esse convite para a gente, enquanto empresa e até enquanto pessoa com deficiência também, entender se a gente não está conseguindo fazer uma determinada atividade porque nós temos uma deficiência, seja ela qual for, ou é porque falta algum recurso, falta alguma adaptação para que a gente consiga desempenhar melhor essa atividade,
seja dentro da empresa ou em qualquer outro espaço, tá? Então, é sempre importante ter essa consciência e o tempo todo tá se fazendo esse questionamento também. Olha, não conseguiu, mas não conseguiu por quê? Eu não consegui realizar essa atividade, mas eu não consegui, porque o e-mail que eu recebi não estava num formato acessível e eu uso um software leitor de tela e veio uma imagem sem descrição. Então, essa barreira que fez com que a pessoa não conseguisse fazer aquela atividade corretamente. Não foi pelo fato dela ter uma deficiência visual e usar um software leitor de tela. Então, é sempre importante fazermos o tempo todo esse exercício, entendendo que o que limita é o meio e não a deficiência que a pessoa tem, seja ela de natureza física, auditiva, visual, intelectual ou múltipla, seja uma deficiência psicossocial, visão monocular ou transtorno do espectro autista. E aqui é importante destacar também, quando a gente fala dos tipos de deficiência, que lá no decreto 5296, né, a gente tem ali diferentes situações que caracterizam uma deficiência física, a gente tem também no decreto 5296 qual é o comprometimento auditivo que é considerado deficiência quando o assunto é mercado de trabalho e assim por diante. Então, por que eu estou trazendo isso? Porque quando o assunto é mercado de trabalho, não é qualquer deficiência, qualquer tipo de deficiência que vai ser considerada para o mercado de trabalho, atendendo aí os critérios da lei de cotas, tá? Então, isso é sempre importante a gente ter em mente. E uma outra coisa fundamental aqui é a descrição da deficiência no laudo, né? Então, muitas vezes, não são todos os profissionais que vão emitir ali um laudo e que eles colocam de forma detalhada qual é a limitação existente, qual é o comprometimento. Então, muitas vezes coloca apenas a CID, né, aquele código, e acha que está tudo ok. E nem sempre, quando a gente vai para o mercado de trabalho e apresenta esse documento, ele vai ter ali todas as informações que são necessárias para comprovar a deficiência para o mercado de trabalho, tá? Então, aqui, qual a dica? Existem modelinhos disponíveis aí no próprio site da Superintendência Regional do Trabalho, que mostra como tem que ser o laudo para comprovar a deficiência. Então, primeiro, não precisa necessariamente ser um médico para emitir esse laudo, pode ser qualquer profissional ali da saúde habilitado naquela área da deficiência. Então, no meu caso, que tem uma deficiência física, pode ser um ortopedista, mas pode ser também, por exemplo, um fisioterapeuta. Ele também tem condições de elaborar esse meu laudo, que eu vou apresentar ali no início do meu contato com a empresa, no início ali do processo de entrevista, tá? Então, o que esse laudo precisa ter? Para além de dizer qual é o tipo de deficiência, ele precisa dizer qual é o comprometimento existente. Vou dar aqui o meu exemplo para ficar mais fácil de entender. Eu tenho uma doença que chama cifoescoliose congênita idiopática. Cifoescoliose é uma doença da coluna. Até então, é uma doença, não é deficiência e não seria considerado para o mercado de trabalho como deficiência, atendendo ali os critérios da lei de cotas. Só com essa informação. Então, para que ali o auditor fiscal e o próprio time ali da empresa, né, antes de chegar no médico da empresa, entenda que essa condição caracteriza uma deficiência para o mercado de trabalho, o profissional que for elaborar o meu laudo, ele precisa dizer que, em razão dessa cifoescoliose, né, existe um encurtamento de tronco, baixa estatura, que existe uma restrição, né, que eu não posso pegar peso. Então, todos esses detalhes, né, tem que constar ali no laudo para ficar claro que, em razão da escoliose, existe hoje uma limitação e que essa limitação caracteriza uma deficiência física, tá? Então, é super importante ter esse detalhe aí no laudo que a gente vai apresentar para durante ali esse processo de contratação.
e obviamente que depois o médico da empresa vai fazer um segundo laudo, é aquele que a gente assina, e ele também pode, obviamente, ele tem conhecimento, autonomia para isso. Se eu de repente chego ali sem nenhum laudo, o próprio médico do trabalho, ele pode, durante a análise que ele vai fazer ali, clínica, ele também consegue identificar se tem deficiência ou não, e alguns casos precisam ter exames complementares, obviamente, e ele pode solicitar isso. Enfim, existem várias formas de colocar todas essas informações ali no laudo, de forma a atender os critérios da lei de cotas, tá? Uma outra mudança que eu já mencionei é a terminologia. Eu não vou me alongar muito nessa terminologia, mas é só para a gente entender que mudou, né, gente? Que não é portador de deficiência, que não é portador de necessidades especiais, surdo-mudo, deficiente, aleijado, inválido, excepcional, retardado, mongoloide, defeituoso e tantos outros termos que já foram usados durante a história e durante esse processo de inclusão. Então, hoje, todos esses termos nós não devemos usar. Primeiro, porque o surdo não é mudo, ele não fala. Quando ele não fala, não é porque ele tem algum comprometimento ali nas cordas vocais, é simplesmente porque ele não escuta, né? Eu não porto a deficiência, porque eu não posso deixar ela dentro da gaveta, atrás do armário, então eu tenho uma deficiência. Necessidades especiais não é algo exclusivo só de pessoas com deficiência também, então esse recadinho fica para todo mundo, né? Ainda dentro das empresas, ainda tem muita gente que usa o termo portador de deficiência, por exemplo, assim como eu também ainda escuto muitos colegas que têm deficiência e que eles também usam a terminologia errada, né? Falam que são portadores, né? Tem muitas famílias também que usam o termo ou preferem usar o termo meu filho é especial, e é importante que essas famílias também saibam que sim, seu filho é especial, todo filho é especial, mas não é especial porque tem uma deficiência, é especial porque é uma pessoa, né? Então, é importante a gente também usar ali corretamente a terminologia, sempre reconhecendo que antes de qualquer característica, e a deficiência é apenas mais uma entre tantas outras que nós temos, antes da deficiência existe a pessoa. Então, o termo hoje mundialmente aceito é pessoa com deficiência. Ah, posso usar a sigla PCD, dizer que sou um PCD? Pode, desde que você use corretamente, né? Não está errado usar a sigla, só que não é um PCD, porque o P da sigla significa pessoa. Então, se você vai usar a sigla, diga uma PCD, que é uma pessoa com deficiência. Eu, particularmente, não gosto muito de siglas, né? Eu acho que confunde, nem todo mundo sabe o que significa. Então, eu acho que, na dúvida, né, dentro da empresa ou em algum outro espaço, chama a pessoa pelo nome, porque aí a gente não corre nenhum risco de usar uma terminologia ultrapassada, de usar um termo que pode causar ali um desconforto, né, que pode caracterizar preconceito ou discriminação. Então, todo mundo tem nome, sobrenome. Então, ao invés de ficar falando que o fulano é especial, né, que tem deficiência X, Y, Z, então vamos chamar pelo nome, que assim a gente não corre nenhum risco, né? Mas é importante saber da terminologia correta, principalmente na hora de falar sobre o assunto, na hora de escrever, na hora de montar o seu currículo. Então, não coloque no seu currículo que você é portador de deficiência. Coloque que você é uma pessoa com deficiência, pode mencionar qual é o tipo de deficiência, só que coloque isso também lá na última linha do seu currículo, porque o mais importante para a empresa não é a deficiência que você tem, né? Não é isso que é para ser o mais importante. O mais importante no currículo ali é o seu conhecimento, é onde você já trabalhou, sua experiência, nunca trabalhou, não tem problema, é o que você está buscando, então isso sim é importante. Coloque ali se estudou, qual curso que fez, se fez algum trabalho voluntário ou não, então essas informações são mais importantes. Não que a deficiência não seja, ela faz parte de você também,
mas ela não precisa ser a informação que fica gritando lá, aparecendo de forma gigantesca, né, no seu currículo. Ela pode estar lá nas últimas linhas como informação, inclusive, para facilitar ali a vida de quem vai fazer a seleção, para que essa pessoa possa também preparar melhor o espaço, as ferramentas que ela vai usar, para que você tenha ali todas as condições para desempenhar e conseguir fazer bem aquele processo que você está participando, tá? Dentro desse processo todo de inclusão profissional, a gente tem várias leis, né, que são importantes, obviamente a nossa própria Constituição, que já traz ali uma série de questões. Eu sempre falo que se a gente seguisse o que está na Constituição, muito provavelmente a gente não precisaria de uma série de outras leis. Mas como nem tudo acontece da forma que a gente entende como sendo ideal, é importante a gente resgatar aqui e falar de 3 leis, na minha visão, que são importantes e que tem muito a ver com esse processo de inclusão profissional. A começar pela própria lei de cotas, na verdade é uma lei da Previdência, que a gente conhece como lei de cotas, que é a lei 8.213, é uma lei de 1991, acabou de completar 31 anos, agora no dia 24 de julho, e essa lei determina no artigo 93 que toda e qualquer empresa com 100 ou mais empregados devem reservar um percentual de 2 a 5% das suas vagas para quem tem deficiência ou para quem é reabilitado do INSS. Então, essa já é bastante conhecida aí por todos nós, né? Mas eu quero falar aqui também de 2 outras leis que têm uma importância muito significativa e que, às vezes, nem as empresas, nem nós, pessoas com deficiência, também buscamos ser inserido ali no mercado de trabalho por uma dessas 2 ferramentas aqui. Uma que é a lei de aprendizagem, que apesar de não garantir um percentual de vagas para quem tem deficiência, permite que pessoas com deficiência possam ingressar em programas de aprendizagem, mesmo tendo mais de 24 anos. Então, como vocês sabem, a lei de aprendizagem diz que é para jovens que têm de 14 a 24 anos. Porém, esse critério de idade não se aplica para pessoas com deficiência. Então, se lá no passado eu não tive oportunidade de ser incluída no mercado de trabalho e só agora, com 42 anos, né, que é o meu caso, eu estou buscando uma oportunidade de emprego, mas não estou conseguindo, porque eu recebo benefício de prestação continuada, e aí fico com receio, e se não der certo, como é que fica? Muitas vezes a própria família também tem esse receio. Então, aqui já está uma dica super importante. Por que não começar como um aprendiz? Primeiro, não tem esse limite máximo de idade, então mesmo que você tenha 30, 40, 42 anos ou mais, você pode ingressar num programa de aprendizagem. Segundo, se você estiver recebendo o benefício de prestação continuada, o BPC, aquele que muita gente chama de LOAS, então esse benefício, que é um salário mínimo por mês, sendo contratado na condição de aprendiz, por um período de até 2 anos, né, até 24 meses, essa pessoa vai continuar recebendo o benefício de prestação continuada e vai poder receber ali o salário que a empresa paga na condição de aprendiz. Então, fica a dica, é uma excelente oportunidade para começar e conhecer um pouco mais desse universo do ambiente de trabalho, tá? Uma outra legislação que as pessoas olham pouco para ela e que ela determina, inclusive, também um percentual de vagas para pessoas com deficiência, é a lei de estágio, a lei 11.788, é uma lei de 2008 e que ela regulamenta o sistema de estágio no nosso país. E tem um dispositivo nessa legislação que diz que 10% das vagas de estágio devem ser preenchidas por pessoas com deficiência. Então, aqui mais uma dica, tanto para a empresa quanto para as pessoas com deficiência. A importância de buscar, né, de continuar estudando, de continuar se qualificando, de continuar exigindo que a escola, seja ela pública ou privada, de nível médio, técnico,
ou de nível superior, que todos esses espaços garantam acessibilidade e condições para que alunos com qualquer tipo de deficiência consigam se qualificar. Então, isso é super importante. E se qualificando, a pessoa consegue também ali já ingressar no mercado de trabalho como estagiário, que é super importante. É uma forma da gente descobrir realmente o que a gente gosta de fazer, que área, né, que a gente vai se adaptar melhor, porque o trabalho não é só, ou pelo menos não tem que ser só um lugar onde a gente vai receber uma remuneração no final do mês, né? Tem que ser também uma atividade que dá prazer, que a gente faz porque gosta e tem lá a consequência no final do mês, que é a remuneração, tá? Então, o programa de estágio é também uma excelente oportunidade para quem deseja aí ingressar no mercado de trabalho, né? Além de abrir os horizontes para que a gente conheça mais desse universo corporativo, é também uma oportunidade da gente adquirir experiência e depois conseguir uma oportunidade melhor, e aí sim, em regime CLT e atendendo, nesse caso, a lei de cotas. Só que independente de ter todas essas leis que garantem ou que reforçam a inclusão profissional de pessoas com deficiência, é importante que nós, pessoas com deficiência, também saibamos que a gente não precisa se candidatar apenas a vagas que tenham esse rótulo, né, pessoa com deficiência. Nós podemos nos candidatar a qualquer vaga que atenda ali, né, que você atenda os requisitos daquela oportunidade. Então, não precisa ficar esperando que tenha o rótulo na vaga, né, e o rótulo que eu me refiro é vaga exclusiva para pessoa com deficiência. Se tiver, ok. Se não tiver, mas você atende os critérios, né? Atende ali os requisitos daquela vaga, por que não se candidatar? Por que não participar desse processo? Tá? Então, a gente também precisa ser protagonista de todas essas mudanças que a gente deseja ter, né? Super importante aí o papel das pessoas com deficiência, não só no mundo do trabalho, mas na vida como um todo, né? Como tem o próprio lema da ONU, que vocês conhecem muito bem, nada sobre nós sem nós. Então, é importante que a pessoa com deficiência também interaja e participe dessas decisões em todos os espaços. Aqui, só para reforçar, porque é uma dúvida que muitas famílias têm e muitas pessoas com deficiência também, e para quem é de empresa, nem sempre é claro também essas informações, como é que pode ajudar ali a pessoa durante o processo seletivo, né, passando informações que ajude nessa tomada de decisão. Então, a pergunta que sempre me fazem: vou perder o benefício de prestação continuada se eu começar a trabalhar? Então, a gente acabou de ver que, se for contratado como aprendiz, ou seja, em um programa de aprendizagem, por um período de até 2 anos, você não vai ter o seu benefício suspenso, ele vai se somar ao salário que você recebe, que você vai receber no programa de aprendizagem, tá? Então, existe uma legislação específica que garante essa manutenção do benefício quando você é contratado como aprendiz, né? E tem também uma legislação que garante a suspensão do benefício se você for contratado para uma vaga que não seja de aprendiz, ou seja, já vai ser contratado ali em regime CLT. Então, o que precisa ser feito? Solicitar a suspensão do benefício. Vai lá na agência, né? Procura uma agência ali do INSS e pede para suspender o seu benefício, porque você está trabalhando com vínculo empregatício, ou seja, com registro em carteira. Perdeu o emprego por qualquer motivo e você continua tendo ali uma renda familiar per capita inferior a 1/4 do salário mínimo, ou seja, continua atendendo ali os critérios que dão direito a receber o benefício de prestação continuada. Então, o que você faz? Volta lá no órgão e pede para que seja ativado o seu benefício de prestação continuada novamente, tá? E tem uma outra alteração recente na legislação, que é o auxílio inclusão. O auxílio inclusão ele já estava previsto na Lei Brasileira de Inclusão, né, que é uma legislação
de 2015, que entrou em vigor em 2016, então isso já estava previsto já desde então na Lei Brasileira de Inclusão, na LBI, só que não estava regulamentado, foi regulamentado em junho do ano passado por meio da Lei 14.176. Então, o que é esse auxílio inclusão? Ele permite que algumas pessoas com deficiência que recebem o benefício de prestação continuada, esse auxílio inclusão, ele é metade do salário mínimo. Então, se pessoas que recebem hoje o benefício de prestação continuada e forem incluídas no mercado de trabalho para ganhar até 2 salários mínimos, essa pessoa pode, ao invés de pedir a suspensão do benefício, né, porque isso já teoricamente deveria acontecer automaticamente, mas essa pessoa pode solicitar o auxílio inclusão. Então, ela não vai receber o BPC, o benefício de prestação continuada, mas pode receber ali 50% do salário mínimo, que é o auxílio inclusão, que vai se somar ao salário que ela vai receber da empresa, tá? Então, todas essas informações aqui são importantes, principalmente quando ainda tem aquele receio muito grande, seja por parte da família, seja por parte da própria pessoa com deficiência, sabe aquela coisa de trocar o certo pelo duvidoso? Então, eu sei que ainda tem muita gente que tem esse receio, mas eu faço o convite aqui a vocês a fazer conta, a colocar no papel, porque eu tenho certeza que mesmo que a pessoa deixe de receber o benefício de prestação continuada para ir para o mercado de trabalho e ganhando ali um salário que talvez não seja ainda aquele que a pessoa esperava, mas se a gente fizer as contas, no final de um ano, essa pessoa vai ter ganhado muito mais do que ela ganharia se ela tivesse continuado recebendo apenas o benefício de prestação continuada. Por quê? Quando nós estamos no mercado de trabalho, né, além do salário, a gente está contribuindo ali com a Previdência, né? Então, você pode se aposentar futuramente, você tem outros benefícios, como o convênio médico, algumas empresas você vai ter participação nos lucros, vale alimentação, e mais do que isso, né, que são coisas que o dinheiro não compra, que é o fato de você poder interagir com outras pessoas, com outras culturas, é você poder crescer profissionalmente, se desenvolver e ganhar muito mais do que um salário mínimo. Então, se existe aí a possibilidade de ser incluído no mercado de trabalho, né, não tenha receio de, né, ter o seu benefício suspenso, né, se ainda mesmo assim é difícil desapegar, então tenta começar como aprendiz, vai conhecendo um pouco desse universo que é o ambiente de trabalho, que isso com certeza vai ajudar você a tomar uma decisão melhor, tá? E para concluir aqui, o que é importante a gente entender nesse processo, né? Para que haja inclusão com qualidade, porque hoje no Brasil nós sabemos que tem ali quase 500 mil vagas preenchidas pela lei de cotas, mas a gente não consegue ainda dizer se as pessoas que estão preenchendo essas vagas, elas têm qualidade ali no seu ambiente de trabalho, né? Então, é importante que todos nós sejamos pessoas de empresas, profissionais com deficiência ou familiares de pessoas com deficiência, que a gente entenda que para que exista inclusão de verdade, a gente precisa entender que não trata-se apenas de uma obrigação legal, não é cumprir simplesmente a lei de cotas, não é cumprir simplesmente uma lei de aprendizagem ou uma lei de estágio. Inclusão é muito mais que isso, né? Criar condições para que todas as pessoas possam desenvolver suas habilidades, que haja equidade nesse processo e igualdade de oportunidades. Tem que ser também uma via de mão dupla. Todos nós temos um papel importante nesse processo de inclusão. Nós, pessoas com deficiência, precisamos entender que sim, temos direito, mas nós também temos deveres. Então, empresa não é casa de caridade, a gente tem que produzir, a gente tem que ter meta, a gente tem que ter responsabilidade e, obviamente, que a empresa tem que fazer a parte dela. E qual é a parte da empresa? Dar condições, dar treinamento,
oferecer recursos que sejam adequados para que eu possa desenvolver as minhas habilidades e ali ser produtivo, poder crescer profissionalmente, né, na carreira como qualquer outro colaborador, como qualquer outra pessoa. Então, essa via de mão dupla, ela precisa acontecer em todos os espaços, todos nós temos um papel fundamental. A família, de acreditar no potencial, infelizmente ainda, né, eu já acompanhei muito, eu já vi pessoas perderem o emprego porque a família não deixou, porque tinha o benefício. Mas, de novo, a gente precisa entender que pai e mãe, infelizmente, não é para a vida toda. E a gente precisa estimular também os nossos filhos para que eles tenham o máximo possível de autonomia. Né? Eu não estou aqui apontando o dedo para as famílias, porque eu conheço, né, muitos casos e a gente sabe o quanto que é difícil. Mas mesmo sabendo da dificuldade, é importante que a gente estimule ali as pessoas, a criança, o adolescente, o adulto, para que essa pessoa tenha o máximo possível de autonomia, e se ela tem condições de ir para o mercado de trabalho, por que não? Né? Então, o benefício, como o próprio nome diz, é um benefício. Ele pode deixar de existir a qualquer momento. Né? Então, o trabalho também, como eu já mencionei, não é só um lugar onde nós vamos ganhar uma remuneração no final do mês. É um lugar onde a gente aprende e cresce muito como pessoa e também como profissional. E, por fim, é preciso ter informação e, principalmente, conviver com as pessoas com os diferentes tipos de deficiência. Porque muitas vezes a empresa faz uma adaptação para uma pessoa que tem, por exemplo, uma deficiência auditiva, e por desconhecimento, por não ter essa convivência, ela acha que aquela mesma adaptação vai servir para qualquer outra pessoa que tenha a deficiência auditiva. E não necessariamente, porque a deficiência pode ser igual, mas a habilidade, a competência é diferente, e a necessidade, né, de um recurso, de uma adaptação específica, também muda de pessoa para pessoa. Né? Então, não adianta achar que o que fez para uma pessoa vai servir para qualquer outra pessoa que tenha o mesmo tipo de deficiência. E como é que a gente descobre isso? É convivendo com as pessoas, né? Interagindo com as pessoas, que a gente percebe que todas as pessoas, independente do tipo de deficiência, têm caráter, têm cultura, têm personalidade, também têm talento e também têm competência. E que não cabe a nós nenhum tipo de julgamento, né? A gente só precisa conhecer e respeitar. É simples, né? Parece, na prática, às vezes parece tão difícil, mas é isso. Se a gente olhar cada pessoa como única, e se nós, pessoas com deficiência também, nesse processo aqui de via de mão dupla, é importante também que a gente não tenha vergonha de ser quem nós somos. Às vezes a gente gasta uma energia tão grande tentando ser uma coisa que a sociedade desenhou como padrão, como sendo o ideal, e a gente fica gastando tanto tempo ali querendo ser ou fazer algo de um jeito que não está dentro das nossas possibilidades, que isso acaba desgastando. Então, a gente também precisa ter orgulho de ser quem somos. Precisamos ter orgulho de pertencer, de ser quem se é. É assim que a gente vai transformar essa realidade, e é assim que a gente vai promovendo cada vez mais inclusão, seja dentro ou fora do ambiente de trabalho. Então, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui com vocês, trazendo um pouquinho aqui de informação sobre mercado de trabalho. Espero que essas informações ajudem vocês de alguma maneira no dia a dia. Fico à disposição, deixo aqui o meu contato, o meu e-mail, que é incentivo@incentivoinclusão.com. Deixo também aqui um número de telefone para contato, que é o 97565-4199. Vai ser um prazer continuar essa discussão e falando desse tema com vocês. Então, um grande abraço e um ótimo evento aí para todo mundo. Obrigado, Marinalva. E encerramos o segundo e último dia de palestras da 8ª Semana da Inclusão de Indaiatuba. E queremos agradecer a todos que assistiram e participaram desses 2 dias de palestras. Queremos agradecer também a todos que de alguma forma ajudaram a organizar a 8ª Semana da Inclusão em Indaiatuba. Começando pela presidente do CIASP, Carla Queiroz, e sua diretoria,
a Rosa Metzger, que é gestora operacional, a Michele Santos Lima, da coordenação, a professora Tamires, e também a Edivane Lopes e o Indes Ferreira e toda a equipe de apoio. Queremos agradecer também a todos os usuários do CIASP e seus familiares. Tivemos o apoio do Instituto Simbora Gente, CG Propaganda e LR Design e Podcast. Queremos agradecer também a todos os palestrantes. Muito obrigado. E encerramos assim a 8ª semana da Inclusão de Indaiatuba. Muito obrigado e até ano que vem. Boa noite.